E no programa de hoje o tema é jazz brasileiro, jazz premiado com Grammy, jazz que vai tocar aqui em Paris, na mítica Casa Duc de Lombard, nesta sexta-feira e também no dia 31. E a gente vai conversar com o Trio Corrente. Trio Corrente, obrigada pela presença aqui na RFI. Fábio Torres. Olá a todos os ouvintes, é um prazer conversar com E vocês. você toca? Eu sou Fábio Torres, toco piano. E Paulo Paulelli. Hello, Mercizinho, E você toca? contrabaixo. E Edu Ribeiro. Olá, tudo bem? Você toca? Bateria. Ok. E vocês ganharam o Grammy Latino em 2014 e o Grammy com o clarinetista e saxofonista cubano Paquito Rivera com o álbum Song for Maria em 2013. Vamos ouvir um trecho. E vou começar falando com o Fábio. Fábio, qual é a importância de ter um Grammy ou dois na musicografia? Olha, o prêmio, ele é evidente que a gente fica muito feliz, né, de receber, né? Foram dois Grammys no mesmo ano, né, com o mesmo CD. E o que acontece? Você tá ali fazendo o seu trabalho, que você faz como sempre, como todos os dias, estudar, fazer arranjo, produzir discos, tal, que é a rotina da gente aqui, e de repente você ganha um prêmio desse. E o que acontece? O prêmio ele acaba sendo uma isca para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Ah, quer dizer que um grupo brasileiro ganhou um Grammy. Aí a mídia, as pessoas que estão em volta da música instrumental e nem não só da música instrumental, passam a se interessar pela nossa música. Né? Então, nesse sentido, ele é um selo, né? Um selo que as pessoas podem reconhecer que ali vai ter uma boa música e também um chamariz para que a gente possa ampliar o nosso público. Nesse sentido, foi muito importante para a gente. E Paulo, qual a diferença entre um Grammy latino e um Grammy tradicional? O Grammy americano, eu penso que os dois têm o mesmo peso, né? O que é interessante é que o disco, ainda bem que o disco ganhou os dois prêmios, né? Se eu não me engano, o ano foi 2014, 2014. Então, claro que no Grammy Latino é mais, mais direcionado para a música latina, mas no Grammy americano, uma coisa em particular que a gente pode dizer é que para o grupo foi muito importante ganhar esse Grammy americano, porque da música brasileira, principalmente, ou da música instrumental brasileira, é muito difícil um grupo conseguir ter esse prêmio, né? O último a ter esse prêmio foi o Tom Jobim. Então, a importância realmente de um prêmio desse, né? E Edu, quais são os sons que influenciaram a banda? Como é que vocês se definem? Qual o som que vocês fazem? Acho que não tem uma definição geral, assim, mas cada um tem a sua influência. Mas acho que uma coisa que é comum para os três aqui são alguns daqueles trios, principalmente o grupo que acompanhava a Elis Regina, aqueles músicos que eram o César Mariano, o Paulo Braga e o Luizão. Acho que cada um é influência para cada um aqui. Cada um daqueles músicos é influência para cada um no seu instrumento, né? E misturar um pouco essa coisa da música brasileira, do swing da música brasileira, da levada da música brasileira com a improvisação. Então, um grupo americano que traz muita influência pra gente também era o grupo que acompanhava o Miles Davis, o segundo grupo dele, que era com o Herbie Hancock, o Ron Carter, o Tony Williams. Então, acho que essas são as maiores coisas que a gente pode falar de influências. O que a gente tenta fazer um pouco é isso, é trazer os estándares da música brasileira, o swing da música brasileira misturado com essa improvisação, com essa liberdade da improvisação. E Fábio, e vocês tocam mais interpretações? Vocês fazem mais interpretações ou composições próprias? Como que é o trabalho? Como é que vocês compõem? Geralmente a gente muda o repertório de acordo com o lugar onde a gente está tocando, né? Por exemplo, aqui a gente tem valorizado clássicos da música popular brasileira. A gente toca um arranjo do Garota de Ipanema, um arranjo do Paulelli,
Mas, se eu for falar assim do geral do grupo, eu diria que 40% é repertório autoral, 60% é interpretação de autores conhecidos brasileiros. Tom Jobim, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Baden Powell, né? Mas assim, seja tocando autoral, seja tocando músicas de compositores conhecidos, a gente tem a nossa maneira de tocar, né? Então a gente imprime uma maneira pessoal de arranjar e tocar para aquela música antiga, né? É mais ou menos isso. E, Paulo, é a primeira vez que vocês se apresentam no Duc de Lombard? O Trio Corrente, sim. Primeira vez que nós, os três, estamos juntos nessa casa. E é uma emoção muito grande pra gente, porque no Brasil, como a gente estava conversando anteriormente, Patrícia, no Brasil essa casa é uma referência de jazz, não só no Brasil como no mundo, né? Então nós ficamos felizes em poder tocar em clubes pequenos e o público está sendo muito carinhoso, muita gente está assistindo, a gente está muito feliz, a casa realmente cheia. Então a importância é muito grande e a gente está agradecido e feliz. E, Edu, eu queria que você agora falasse sobre o próximo projeto, no que vocês estão trabalhando. A gente tem várias coisas em mente, a gente vinha até conversando isso no carro. Na verdade, a gente acabou de lançar um disco, que é o volume 3. Só corrigindo, o disco que ganhou o Grammy com o Paquito se chama Song for Maura, Ok. tá? Mas a gente acabou de lançar o volume 3, que é um disco só do trio. A gente tem na gaveta um disco com a Jazz Sinfônica, que é uma orquestra sinfônica com uma big band, é uma formação muito diferente. São poucas orquestras que tem no mundo, né? E a gente fez 2 concertos com eles, um em 2014, eu acho, e um outro ano esse ano ainda. E o primeiro foi gravado e a gente tem um disco na manga para lançar. A gente só está numa negociação com a orquestra para ver de que maneira que isso vai sair, mas é um projeto que a gente quer fazer logo, logo, logo. E fora isso, vários projetos que a gente tem entre nós aqui com o trio de lançamento de coisas que a gente está planejando, umas coisas com produtores dos Estados Unidos, umas coisas com produtores brasileiros, a gente está caminhando para... A gente acabou de lançar um disco, mas já estamos de olho no próximo para não ficar parado. Obrigada, a gente conversou aqui com o Trio Corrente, Fábio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro. Obrigada. Obrigado. Nós Obrigado, que agradecemos. Patrícia. Merci beaucoup. E no programa de hoje o tema é jazz brasileiro, jazz premiado com Grammy, jazz que vai tocar aqui em Paris, na mítica casa Duc de Lombard, nesta sexta-feira e também no dia 31. E a gente vai conversar com o Trio Corrente. Trio Corrente, obrigada pela presença aqui na RFI. Fábio Torres. Olá a todos os ouvintes, é um prazer conversar com vocês. E você toca? Eu sou Fábio Torres, toco piano. E Paulo Paulelli. Hello, Mercizinho, E você toca? contrabaixo. E Edu Ribeiro. Olá, tudo bem? Você toca? Bateria. Ok. E vocês ganharam o Grammy Latino em 2014 e o Grammy com o clarinetista e saxofonista cubano Paquito Rivera, com o álbum Song for Maria em 2013. Vamos ouvir um trecho. E vou começar falando com o Fábio. Fábio, qual é a importância de ter um Grammy ou 2 na musicografia? Olha, o prêmio, ele é evidente que a gente fica muito feliz, né, de receber, né? Foram dois Grammys no mesmo ano, né, com o mesmo CD. E o que acontece? Você tá ali fazendo o seu trabalho, que você faz como sempre, como todos os dias, estudar, fazer arranjo, produzir discos, tal, que é a rotina da gente aqui, e de repente você ganha um prêmio desse. E o que acontece? O prêmio ele acaba sendo uma isca para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Quer dizer que um grupo brasileiro ganhou um Grammy. Aí a mídia, as pessoas que estão em volta da música instrumental e não só da música instrumental,
passam a se interessar pela nossa música, né? Então, nesse sentido, ele é um selo, né? Um selo que as pessoas podem reconhecer que ali vai ter uma boa música, e também um chamariz para que a gente possa ampliar o nosso público. Nesse sentido, foi muito importante para a gente. E Paulo, qual a diferença entre um Grammy latino e um Grammy tradicional? O Grammy americano? Eu penso que os dois têm o mesmo peso, né? O que é interessante é que o disco, ainda bem que o disco ganhou os dois prêmios, né? Se eu não me engano, o ano foi 2014, 2014. Então, claro que no Grammy Latino é mais, mais direcionado para a música latina, mas no Grammy americano, uma coisa em particular que a gente pode dizer é que para o grupo foi muito importante ganhar esse Grammy americano, porque da música brasileira, principalmente, ou da música instrumental brasileira, é muito difícil um grupo conseguir ter esse prêmio, né? O último a ter esse prêmio foi o Tom Jobim. Então, a importância realmente de um prêmio desse, né? E Edu, quais são os sons que influenciaram a banda? Como é que vocês se definem? Qual o som que vocês fazem? Acho que não tem uma definição geral, assim, mas cada um tem a sua influência. Mas acho que uma coisa que é comum para os três aqui são alguns daqueles trios, principalmente o grupo que acompanhava a Elis Regina, aqueles músicos que eram o César Mariano, o Paulo Braga e o Luizão. Acho que cada um é influência para cada um aqui, cada um daqueles músicos é influência para cada um no seu instrumento, né? E misturar um pouco essa coisa da música brasileira, do swing da música brasileira, da levada da música brasileira com a improvisação. Então, um grupo americano que traz muita influência pra gente também era o grupo que acompanhava o Miles Davis, o segundo grupo dele, que era com o Herbie Hancock, o Ron Carter, o Tony Williams. Então, acho que essas são as maiores coisas que a gente pode falar de influências. O que a gente tenta fazer um pouco é isso, é trazer os estándares da música brasileira, o swing da música brasileira, misturado com essa improvisação, com essa liberdade da improvisação. E Fábio, e vocês tocam mais interpretações, vocês fazem mais interpretações ou composições próprias? Como que é o trabalho? Como é que vocês compõem? Geralmente a gente muda o repertório de acordo com o lugar onde a gente está tocando, né? Por exemplo, aqui a gente tem valorizado clássicos da música popular brasileira. A gente toca um arranjo do Garota de Ipanema, um arranjo do Paulelli. Mas, se eu for falar assim do geral do grupo, eu diria que 40% é repertório autoral, 60% é interpretação de autores conhecidos brasileiros. Tom Jobim, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Baden Powell, né? Mas assim, seja tocando autoral, seja tocando músicas de compositores conhecidos, a gente tem a nossa maneira de tocar, né? Então a gente imprime uma maneira pessoal de arranjar e tocar para aquela música antiga, né? É mais ou menos isso. E, Paulo, é a primeira vez que vocês se apresentam no Duc de Lombard? O Trio Corrente, sim. Primeira vez que nós, os três, estamos juntos nessa casa. E é uma emoção muito grande pra gente, porque no Brasil, como a gente estava conversando anteriormente, Patrícia, no Brasil essa casa é uma referência de jazz. Não só no Brasil, como no mundo, né? Então, nós ficamos felizes em poder tocar em clubes pequenos e o público está sendo muito carinhoso, muita gente está assistindo, a gente está muito feliz, a casa realmente cheia. Então, a importância é muito grande e a gente está agradecido e feliz. E, Edu, eu queria que você agora falasse sobre o próximo projeto, no que vocês estão trabalhando. A gente tem várias coisas em mente, a gente vinha até conversando isso no carro. Na verdade, a gente acabou de lançar um disco, que é o volume 3. Só corrigindo, o disco que ganhou o Grammy com o Paquito se chama Song for Maura. Ok. Tá? Mas a gente acabou de lançar o volume 3, que é um disco só do trio. A gente tem na gaveta um disco com a Jazz Sinfônica, que é uma orquestra sinfônica com uma big band, é uma formação muito diferente. São poucas orquestras que tem no mundo, né? E a gente fez 2 concertos com eles, um em 2014, eu acho, e um outro ano esse ano ainda. E o primeiro foi gravado e a gente tem um disco na manga para lançar. A gente só está numa negociação com a orquestra para ver de que maneira que isso vai sair. Mas é um projeto que a gente quer
fazer logo, logo, logo. E fora isso, vários projetos que a gente tem entre nós aqui com o trio de lançamento de coisas que a gente está planejando. Umas coisas com produtores dos Estados Unidos, umas coisas com produtores brasileiros. A gente está caminhando para... A gente acabou de lançar um disco, mas já estamos de olho no próximo para não ficar parado. Obrigada, a gente conversou aqui com o trio Corrente, Fábio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro. Obrigada. Obrigado. Nós que Obrigado, agradecemos. Patrícia. Merci beaucoup.